Olá, mulheres, tudo bem? Vamos conversar essa semana sobre casamento? Eu venho conversando com algumas de vocês no particular já há algum tempo sobre esse assunto e é impressionante como quando Deus quer falar sobre algo, vem chegando para você o assunto. E essa semana não foi diferente, eu conversei com mais de uma pessoa sobre o assunto e nós vamos falar sobre casamento e sobre restauração de casamento. E ninguém melhor para falar com a gente sobre restauração do que Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém mesmo sendo um copeiro. Neemias não era engenheiro, não era pedreiro, mas tinha um chamado. Vamos ler o livro de Neemias? Deixa eu pegar aqui a minha pequena Bíblia, olha só. Minha pequena Bíblia de bolso. Olha só como eu fico crente agora, pessoal. Tô muito mais crente agora, não tô? Quem viu meus stories sabe que eu mostrei que eu ganhei uma Bíblia com 5 traduções diferentes. Eu fiquei tão feliz. Meu marido foi para um congresso nacional de educadores cristãos e encontrou essa Bíblia lá. Então vamos lá, no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 3, já quase no final do 3 está escrito assim: disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus essa oração. E Neemias faz uma oração linda, depois você pode ler, resumindo, ele fala assim: Deus do céu, tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos. Ele diz: ouve agora a minha oração, faz com que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo, porque ele ia conversar com o rei a respeito disso. Gente, que peso, tem uns 3 quilos essa Bíblia. No capítulo 2, no versículo 1, ele vai conversar com o rei e diz: o rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Pegou, né? Se o Senhor está contente comigo e quiser atender a um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. E aí ele faz alguns pedidos para o rei, ele pede madeira, tudo para a reconstrução dos portões, dos muros de Jerusalém. E aí no finalzinho diz assim: e o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Leia hoje todo o livro de Neemias e perceba como Deus vai falar com você sobre reconstrução. Enquanto Neemias está lá trabalhando duro para reconstruir, vem Sanbalat e Tobias e começa a falar para ele: isso daí não vai dar em nada. Se uma raposa subir em cima desse muro, o muro cai. E é exatamente o que acontece com a gente quando a gente está empenhado em reconstruir algo, principalmente quando é o nosso casamento. Sempre vai ter um enviado de Satanás para dizer assim: ixi, isso não vale mais a pena. Parte para outra, vai ser feliz. Isso não vai durar nada, daqui a pouco vocês brigam de novo. Toda vez que a gente lê a história de Neemias, a gente pega algo novo que Deus quer falar e muito atual quando a gente está trabalhando num processo de reconstrução. Mas vamos falar sobre o casamento. O casamento ele não quebra do dia para a noite, mas também ele não se restaura em silêncio. Assim como Neemias que ia reconstruir os muros e nós podemos ler que ele chorou, ele orou, ele teve coragem e teve fé. A nossa construção também vai exigir tudo isso. E se o seu casamento hoje está cheio de rachaduras, se o amor esfriou, se o respeito se perdeu, se existe agora uma distância entre vocês, essa palavra é para você. Neemias não aceitou ver a cidade destruída e Deus não quer que você aceite ver o seu casamento desmoronar. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Viu, Neemias chorou, tá tudo bem. Ele não ignorou o problema, ele não endureceu o coração. Aqui a gente consegue aprender que o primeiro passo para reconstruir o nosso casamento é se permitir sentir. Sentir a dor que precisa ser curada. Sentir saudade do que vocês eram e sentir essa necessidade de mudança. Muitos casamentos morrem porque as pessoas param de sentir, param de lutar. A gente se acostuma com o silêncio, com a frieza. Mas hoje Deus te chama para sentir de novo, para chorar, sim, mas para reconstruir, não para desistir. Depois que Neemias chorou, ele entregou a Deus. Então eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso. Antes de Neemias agir, ele orou. Antes de levantar as pedras na construção, ele levantou as mãos para o céu. No casamento é igual. Antes de mudar o outro, Deus quer mudar você. Porque a gente ora: Senhor, muda ele. E aí Deus responde: não, eu quero mudar você primeiro. Em Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Você não vence uma crise conjugal com orgulho. Você vence com oração,
com humildade, com paciência. Outra coisa que Neemias nos ensina é agir com sabedoria. Olha só, levantemo-nos e edifiquemos. Depois da oração vem a ação. E a gente pode ler no livro de Neemias que ele agiu com sabedoria. Ele planejou, ele une as pessoas para cada um fazer a obra na porta da sua casa. E ele protege a obra. Ele ensina o povo com uma mão construir, com a outra mão manter a espada para se defender, porque muitos vão tentar te atacar enquanto você está trabalhando numa restauração. Mas tem conversas que vocês precisam ter. Tem perdões que precisam ser dados. Tem alguns hábitos entre vocês que precisam ser mudados. Porque não adianta orar por um casamento restaurado e agir como se estivesse sozinho. Casamento é uma construção diária e cada palavra sua é um tijolo. Um bom dia pode ser um tijolinho de carinho. Um me perdoa, um tijolo da reconciliação. Eu tô aqui é um tijolo da segurança. Olha lá o que eu falei pra vocês. Os que construíam, com uma das mãos faziam a obra e na outra seguravam a arma. Enquanto eles construíam, eles enfrentavam zombaria, ameaça, crítica. O inimigo tenta desanimar. E no casamento a mesma coisa, existem inimigos. Eu fiz uma lista aqui pra gente de alguns inimigos do casamento. O primeiro deles é o orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhosa. Ah, não? Quando ele te pede desculpa, você fica em silêncio. Você não quer a primeira pedir desculpa, você fala assim, quem errou que corre atrás. Quantas vezes você prefere vencer a discussão do que salvar a paz? O orgulho, ele ergue muros invisíveis, até que chega um ponto que a gente não se alcança mais. Ainda bem que meu marido não tá no grupo, senão ele ia falar, ai que lindo amor, agora pratica isso daí. A segunda coisa que atrapalha é a rotina sem romance. Quando o casal só conversa sobre contas, filhos, problemas, não conversa mais sobre sonhos, sobre viagens. Sabe quando o bom dia e o boa noite viram uma obrigação, não é mais um gesto de carinho? O abraço fica raro, a cama só serve para dormir. O amor, ele morre por falta de cuidado. Outro ponto é o egoísmo. Quando um só pensa no que quer, no que sente, no que precisa e esquece de perguntar para o outro o que o outro precisa. Quando existe tempo para tudo, para o trabalho, para o celular, menos para ouvir e cuidar do outro. O egoísmo acontece também quando uma decisão é tomada sozinha, um não consulta mais o outro. Casamento é caminhar juntos, mas o egoísmo tenta fazer cada um puxar para um lado. Outra coisa, a falta de comunicação. Sabe quando aquela mágoa é engolida e vira uma bomba prestes a explodir? Quando tem mais troca de mensagens entre os colegas do que conversas profundas com você em casa. Quando o silêncio entre vocês vira uma barreira que nem o amor que vocês sentem consegue atravessar. O que não é falado se acumula. E tudo que se acumula, uma hora transborda. E geralmente da pior forma. Outro ponto, as tentações externas. Quando uma conversa inocente com uma outra pessoa acaba te roubando mais a atenção do que uma conversa com seu marido. Cuidado, não expõe o seu relacionamento nas redes sociais. E muito cuidado com a comparação, porque a gente sabe que na rede social muita coisa não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado porque a solidão dentro do casamento abre portas para ilusões, para fantasias perigosas. O inimigo nem precisa quebrar o seu casamento, ele só precisa que você abra a porta para ele entrar. Nenhum desses inimigos que eu falei pra vocês destrói da noite pro dia. Eles vão entrando devagar, como uma rachadura num muro forte. Mas hoje o Senhor te chama pra vigiar, pra proteger e pra reconstruir aquilo que Ele uniu com amor. A gente precisa lutar, mas não contra o nosso marido. A gente precisa lutar contra o silêncio, contra a frieza. A gente precisa lutar para não desistir. E lembrando que o nosso marido não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é tudo aquilo que tenta separar o que Deus uniu. Use as armas certas, a oração, o respeito, o diálogo. Com uma mão construa e com a outra defenda o que Deus te deu. Lá no capítulo 6, versículo 15 diz assim: Assim o muro foi terminado em 52 dias. O que parecia impossível foi restaurado, porque Neemias não desistiu, ele confiou. E hoje Deus diz para você, não desista do que eu plantei. Não desista da família que eu te dei. Eu tô com você em cada tijolo colocado, em cada oração feita, em cada lágrima derramada. Talvez seu casamento esteja em ruínas agora, mas Deus é especialista em reconstruções. Deixa Ele ser o seu arquiteto e reconstruir tudo aquilo que está destruído. Vamos orar juntas? Senhor, agora eu coloco diante de Ti cada mulher que se sente cansada. Cada coração que ainda ama, mas não sabe como agir. Cada lar que ainda tem esperança, mas precisa de forças para serem renovadas. Pai, nos ensina a construir e a proteger aquilo que o Senhor nos deu. Nos dê sabedoria para falar, paciência para ouvir, humildade para perdoar. Reacende o amor, reconstrói cada pedaço quebrado. Sopra o Teu Espírito sobre os lares, sobre os casamentos, sobre os sonhos escondidos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém.